Jogar contra o Flamengo no Maracanã é um terror. Os caras são muito rápidos, é um time que tem velocidade pelos lados, trabalha muito bem a bola. Empatar no Maracanã é um puta de um resultado contra o Flamengo. Puta de um resultado. Ainda mais considerando que esse é o seu principal adversário, em tese, se você quiser buscar o título brasileiro. Muito tempo, né, brigando pelo título desse Campeonato Brasileiro, e em alguns momentos no jogo de hoje eu acreditei que o Inter pudesse sair de lá com os 3 pontos. Agora, analisando o cenário, como o Léo disse, quem é que vai tirar ponto do Flamengo no Maracanã? Vamos contar nos dedos de uma mão quem vai conseguir isso. E o Inter abre o campeonato desta forma. O Inter enfrenta o melhor time do futebol brasileiro na atualidade, o melhor elenco e talvez o time mais bem treinado, porque o Felipe Luiz ele consegue, mesmo mexendo com as peças, mesmo sem Gerson de Arrascaeta, ele consegue com o grupo que tem, com a qualificação do grupo e com a inteligência que ele tem como treinador, manter, né, o nível de atuação. É um time, é um terror. Jogar contra o Flamengo no Maracanã é um terror. Os caras são muito rápidos, é um time que tem velocidade pelos lados, trabalha muito bem a bola. De novo, né? Sem Gerson e sem De Arrascaeta. E o Inter suportou muito bem. Eu tenho 2 palavras para definir: segurança e principalmente maturidade. O time do Inter hoje mostrou que é um time maduro, que é um time que sabe se portar quando tem a dificuldade, se escora no modelo de jogo do Roger, e isso passa muita segurança para o torcedor. Então eu, como torcedor, por isso que eu disse quando acabou o jogo, que o Inter hoje mandou um recado aos concorrentes ao título do Campeonato Brasileiro. Vamos brigar pelo título. Enfrentamos o melhor time da competição e saímos com um pontinho. Se não tem gosto de vitória, porque não vai para a tabela, os outros 2 pontos, deixa uma ótima impressão de que ali na frente, esses 2 pontos, eles serão recuperados. Ano passado nós perdemos para o Flamengo lá na reta final do Campeonato Brasileiro. Esse ano a gente abre com esse pontinho somado, que é muito bom sim. Pensando, o jogo foi muito legal, cara. Foi muito legal pelo seguinte: quando o Flamengo começa o jogo, ele começa com uma formação onde o Bruno Henrique tá meio embolado, um pouquinho para trás, é verdade, mas meio embolado ali com o Juninho. E essa formação não dá certo, né? O Inter muito rapidamente, o Roger foi muito bem, eu realmente não posso te cravar aqui se o Roger pensou nisso antes do jogo ou se foi na hora que entrou em campo. Ele joga o Fernando quase como um zagueiro. O Inter faz uma linha com 3 zagueiros ali, porque o Fernando fica no meio dos 2. E o Internacional para o ataque do Flamengo de uma forma muito tranquila. E o Flamengo não consegue. Ele troca pra lá, pra cá e não consegue achar nada. E aí quando a bola vai pro meio pro Bruno Henrique e o Juninho, pô, os dois estão ali embolados, com 3 zagueiros ali, volante em cima, os caras não conseguiam jogar. E aí o Inter começa a achar aqueles espacinhos. O time do Inter é muito chato. É aquele time que você não vai ver um futebol espetacular, você não vai ver uma consistência por 90 minutos. Mas ele é muito traíra. Ele acha um gol no meio do nada, se você tá pressionando ele pode te machucar, e muitas vezes, mesmo que ele esteja em cima de você, ele também falha. Talvez o Inter seja o time que mais oscila no futebol brasileiro nos últimos anos, né? Durante o jogo, durante a competição, e o time que mais passa perto de grandes conquistas. E não conquista. Então, claro que o torcedor do Inter tá com o saco na lua, de ver o Inter ser elogiado e falar, pô, não aguento mais ser elogiado, tem um time consistente, bom, promissor, e chegar no final não ganha. Mas nós vamos ter que esperar 38 rodadas, Colorado não vai dar pra te fazer feliz hoje. O que dá pra fazer feliz é, obviamente, empatar no Maracanã é um puta de um resultado contra o Flamengo. Puta de um resultado. Ainda mais considerando que esse é o seu principal adversário, em tese, se você quiser buscar o título brasileiro. Então, esse é um puta resultado, é um puta cartão de visitas, parabéns pro Inter pelo resultado, mas, obviamente, o Inter optou pelo contra-ataque depois que ele fez 1-0. E um golaço, um belíssimo lance. O Benabé é um... Nossa senhora, que esse lateral esquerdo joga, eu não vou pedir ele na seleção brasileira, que já cometeram essa gafe. Eu sei que ele é argentino, mas ele joga muito, muito, muito. Pra mim, hoje, o melhor jogador em campo de novo. Quando o Flamengo se ajusta no segundo tempo, o Inter toma um novo susto e leva ali os seus 20 minutos do segundo tempo para equalizar de novo. Naquele momento, o Flamengo poderia ter virado o jogo. Ao contrário, em momento nenhum, o Inter sufocou o Flamengo, né? Até porque saiu 1-0 e ele não tinha necessidade. E jogando fora de casa, etc. Mas no segundo tempo, quando voltam os dois times, ainda sem alteração, o Flamengo volta com outra postura, ele dá uma chacoalhada naquele time ali, e eu vou te falar que taticamente eu não consegui ver nenhuma mudança de posição
Eu acho que deve ter sido alguma mudança mais específica, além da postura dos jogadores, que voltaram muito mais soltos, muito mais corajosos de arriscar contra o Inter, e o Inter se perde. E aí começam as alterações. O Felipe Luiz troca ali um 6 por meia dúzia, porque realmente não tem grande necessidade, o time tá bem. Ele troca os dois pontas, ele bota o Plata e bota o Cebolinha, e o Inter começa a fazer algumas mudanças na direção de tentar corrigir, vendo que o Flamengo estava muito melhor naquele momento do jogo. Quando o Inter começa a fazer essas mudanças, ele vai diminuindo o ímpeto do Flamengo, assim, gradativamente, calmamente. Ele bota o Thiago Maia no Wesley, que pra mim é a melhor alteração que ele faz para parar o Flamengo, porque ele tira um jogador aberto pela esquerda, que tinha lá a sua função ofensiva, mas quando você bota o Thiago Maia ali, você fortalece muito do lado do Fernando ali, você fortalece muito esse meio de campo. Entra o Ronaldo também e o Inter consegue brecar o ímpeto do Flamengo e ficar fazendo um lance atrás do outro. Aquela bola que o Flamengo tá ganhando na saída de bola do Inter, o Flamengo para de ganhar. E aí o Flamengo começa a ter que buscar a bola um pouco mais atrás. Então o Flamengo não planta mais no time, no campo do Inter, e fica retomando bola e trocando passe. O Inter tem um pouquinho mais da bola e o Inter começa a ter uma possibilidade de saída, colocando Valência, outros jogadores mais descansados. O Inter começa a ter uma possibilidade de sair pro jogo e começa a incomodar um pouquinho. Nesse incômodo, o Wesley dá uma seguradinha, né? O Alex dá uma seguradinha, porque, pô, tu não vai com esses caras nas tuas costas, que não estamos falando de um time, nós estamos falando do time do Inter. Então, o ímpeto do Roger em segurar dessa maneira, eu achei inteligente. Mas sim, existiu um momento ali, 20, 25 minutos do segundo tempo, onde estava muito desenhada a virada do Flamengo, e por muito pouco mesmo não aconteceu. Você fala pra mim, Rica, tirando assim os detalhes dos gols, quem merecia ter ganhado o jogo hoje? O Flamengo foi melhor, evidentemente o Flamengo é melhor do que esse time do Internacional, como hoje o Flamengo é melhor do que todo mundo, né? O Flamengo é o melhor time do Brasil.